Olá, gente. Agora nós vamos entrar no nosso tópico final para alguns muito aguardado, não por ser o final, mas é pelo assunto. Pelo menos deixa eu ter essa ilusão que não é que vocês estejam cansados de mim, não. Então nós vamos estudar escatologia, claro, eu vou dar uma introdução a isso, mais elementos vocês terão no texto, que eu já falei é um texto grande, mas é muito pouco em relação à densidade do assunto. Então, o título que eu estou dando a esse módulo, ou a essa etapa, é Escatologia, o sentido da história à luz de sua consumação. Eu quero trabalhar um pouco com vocês sobre filosofia da história, um pouco, porque é um assunto que está relacionado ao nosso tema e nós nem sempre pensamos sobre isso. Então, eu começo aqui chamando de História e Escatologia. Como vocês sabem, a palavra escatologia, que fala do estudo dos acontecimentos finais, estudo do fim. Até a palavra escatológica já até entrou em nossa língua, né? Nós falamos, fulano tem uma visão muito escatológica, né? As coisas do fim. Bom, vamos lá. A história, que nós nem sempre percebemos, é de grande relevância para a escatologia e também para a teologia. Lloyd Jones, que eu já me referi em outros momentos, chega a dizer que o problema da história é o grande tema da Bíblia Sagrada. E ele destaca isso quando ele comenta Abacuque. O livro de Lloyd Jones sobre Abacuque é insuperável, é magnífico. Bom, a escatologia cristã, ela parte de um princípio, de que Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor da história, e que a escatologia não é, eu coloquei em destaque, não é um ato de irrupção na história, de forma precipitada, proclamando que ela morreu e que a partir de agora não haverá mais história da história, mas sim a história do eterno, ou melhor dizendo, do que seria mutável dentro do eterno, já que só há história daquilo que é mutável. Eu estou dizendo que não é isso. Quer dizer, as coisas estão acontecendo, estamos vivendo, tal, e de repente acaba a história. Não, escatologia não é isso. Entendemos a escatologia como uma consumação natural, repare natural entre aspas, do plano de Deus na historificação temporal. Ou seja, Deus cumpre na história o seu propósito eterno. E ele vai nos dando sinais ao longo dessa história do cumprimento daquilo que ele disse que faria e vem, de fato, fazendo, ainda que nós não tenhamos clareza o tempo todo quanto a isso. Eu vou mostrar esse aspecto mais à frente. Então, a escatologia, ela é precedida de uma história realizada, ou seja, há um fim, mas esse fim é antecedido por uma história acontecida. E a história, ao mesmo tempo, ela aponta para uma escatologia decisiva. Você caminha na história sabendo que há um final disso. Desta forma, olhando pelo prisma da escatologia, podemos dizer que a história é escatológica, visto que para lá ela caminha de forma progressiva e de forma realizante. A história, então, ela se consumará na não-história, no atemporal e no eterno. Por outro lado, a escatologia, ela confere sentido à história. A história, ela encontra o seu significado pleno no fim. É por isso que agora você não vê. Você pode, entre aspas, visualizar pela fé. É por isso que se você não tem uma visão escatológica da história, a história por vezes parece sem sentido. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. A fé da igreja respalda-se num fato histórico e nutre-se da esperança que emana, que procede da promessa de Deus. Quanto ao tempo, devemos ter em mente esta certeza, como escreveu Calvino. Os tempos estão nas mãos e à disposição de Deus. De modo que devemos crer que tudo é feito na ordem prefixada e no tempo predeterminado. Tudo está nas mãos de Deus, nada escapa ao controle. Isso, obviamente, traz um grande conforto e um grande alento para nós. Deus tem toda a história sob o seu controle e sob a sua direção. Nada que é feito
nós fazemos, alguém faz a nosso favor contra nós, a micro-história de nossa existência, a macro-história do mundo, nada escapa ao seu domínio e controle. Partindo destes conceitos, algumas verdades devem ser destacadas sobre o assunto. Então, eu começo a ver, de forma na lógica negativa, né, o que a história não é. Eu começo a mostrar alguns conceitos que predominaram em alguns momentos da história e que um ou outro ainda sobrevive, mas mostrando que isso não é história. Então, a história não é cíclica. Uma expressão comum, popular disso é assim, a história se repete. A história se repete. Em geral, quando alguém fala isso, não é para elogiar, não é para elogiar. Em geral, é para criticar. Mas, na realidade, a história não se repete. O que se repetem, por vezes, são processos semelhantes. Processos sociais semelhantes. Mas vamos lá. O curso dos acontecimentos não é comandado por uma necessidade absoluta que dirige a história sem um objetivo final e definido. Pois se assim fosse, nós cairíamos num fatalismo cíclico. A história ia se repetindo, de uma espiral, chegando sempre num ponto de onde começa tudo de novo, ou simplesmente não chegaria em ponto nenhum. Ele sempre estaria na espiral. E a espiral seria fim e início, e a história estaria se repetindo dentro de uma conexão necessária, fatal e cíclica. Deste modo, o homem seria apenas um espectador do universo, visto que poderia até prever os eventos, todavia não poderia mudá-los. É como você brinca de... É que hoje é diferente. Quando eu era menino, o Autorama, que era o grande sonho de consumo da gente, era um 8. Depois criaram outras pistas, mas era um 8. Então, aquilo ali, o carrinho, ele vai para lá, mas vai passar aqui. Ele vai ter que passar aqui. Os trilhos dele estão aqui. A pista, o sulco da pista está aqui. Então, você basta esperar que a história se repetiria e você não poderia interferir nela. Parece-me ser esse o princípio da astrologia. Curiosamente, as pessoas inteligentes gostam disso, né? De ler de manhã o que vai acontecer durante o dia. Não saia de casa hoje, etc. E, de fato, se você está de feriado, pode ficar em casa. Se tem que trabalhar, é um problema. Mas, então, você prevê o seu dia e acha que vai ser assim. Se você nasceu em tal data, em tal período, se você é do signo tal, então obedeça a isso. Sempre são coisas gerais, né? Olha, algo vai acontecer marcante na sua vida. E, de fato, todo dia tem algo marcante na nossa vida, basta que eu olhe dessa perspectiva. Almoçar é algo marcante quando a gente está com fome. Bom, mas voltemos aqui. Os representantes desse conceito são os babilônicos, Heródoto, o pai da história, Tucídides, o pai da história política, desculpe-me, pai da história científica, Políbio, Lívio, os estoicos, Tácito e Maquiavel. É muito interessante estudar Maquiavel, o conceito de história, de virtude que ele tem consigo. Eu discuto em outro lugar esse assunto. E Giambattista Vico. Bom, história não é cíclica, mas a história não é linear. Vejamos dois conceitos comuns na interpretação linear da história. O primeiro deles é o processo finito ou conceito mecanicista. E dentro deste processo finito e conceito mecanicista, vamos ver duas linhas. Uma seria uma visão pessimista. Em Hesíodo e Homero são os pais da mitologia grega, embora Homero seja mais popular, por causa da sua obra ser mais palatável, né? A Teogonia de Hesíodo trata da origem dos deuses, mas não tem uma história como você tem na Ilíada e tem na Odisseia de Homero. Mas em Hesíodo encontramos o exemplo característico da interpretação linear da história, que apresenta um processo finito e pessimista. Ele entendia que a história se move partindo da Idade do Ouro, depois passando pela prata, de bronze, até finalmente chegar de ferro. Então a história ela está em decadência. A cultura está numa involução, não numa evolução. A ideia que subjaz é que o homem luta por uma causa perdida. Ele é o herdeiro do pecado das gerações passadas, sobre ele pesam as consequências desses atos. Então o homem não pode fazer nada também. Você vive no tempo do fim, de uma degringolada. Está cada vez pior.
até chegar o fim na Idade do Ferro. Os representantes, taoísmo, Ésquilo e Eurípides, que no caso eram trágicos, poetas trágicos da antiguidade, né? São bastante conhecidos nós pelas suas tragédias, o Édipo, Édipo Rei, aí daí veio a questão de Freud lá pegar o complexo de Édipo, de Eletra, são obras magníficas da antiguidade. Eu pessoalmente gostava muito de ler no tempo de estudante. Os renascentistas, determinados grupos renascentistas, é difícil generalizar, porque não é um grupo único, e o Spengler. Bom, agora, dentro dessa ideia mecanicista, há uma visão otimista. A visão pessimista, ela é a predominante, mas nós encontramos, por exemplo, em Hegel, uma perspectiva otimista dentro desta corrente. Para Hegel, a filosofia atingiu seu ápice com os germânicos. O Hegel, no seu curso de filosofia, Introdução à Filosofia, ou Introdução à História da Filosofia, ele mostra, olha, houve duas filosofias apenas, a filosofia grega e a filosofia alemã, só isso. Ele ignora a filosofia francesa, ele ignora a filosofia britânica, italiana, nada disso. A grega é a nossa, e o apogeu é a nossa, e coincidentemente ele era o apogeu do apogeu, ele era o centro. Isso é uma questão muito engraçada entre os alemães. Se você pegar um pouco depois dele, você vê aqui que ele morreu em 1831, em 1844, se não me falha a memória, nasceu Nietzsche, que vai morrer em 1900. Morreu louco, por sinal. Então, Nietzsche também achava que um dia a história ia ser dividida em antes de Nietzsche e depois de Nietzsche. Ele fala isso claramente. Basta ler as suas obras. Eu tenho um texto sobre isso, Deus em Nietzsche. E eu exploro esse conceito de Nietzsche. Bom, apenas como ilustração aqui do conceito otimista, nós estamos melhorando. Representante, Hegel, Karl Marx e Arnold Toynbee, um historiador e diplomata britânico. Bom, a linha infinita. A história não é isso também. A história não tem começo nem fim. O processo temporal, dentro desta perspectiva, continua indefinidamente, né? Então, neste conceito, o processo de tempo carece de sentido e de objetividade. Por isso, o valor da vida depende de um processo pré-estabelecido de sorte ou azar, mas sim daquilo que o homem faz. Então, o valor da vida não depende desse processo, mas do que o homem faz. É a ideia do conceito epicurista, que propaga a ideia da satisfação, a ideia do prazer. Modernamente, este conceito foi adaptado para a ideia de progresso, que entende que, apesar dos altos e baixos, a humanidade ela está evoluindo, ela está progredindo e que alguma coisa boa resultará daí. O homem pode superar o seu destino e vencer. Tudo está num processo de mudança, numa luta constante para aperfeiçoar-se. Representante, o Goethe e o Campbell Lloyd Morgan, né? Lloyd Morgan. Então, são dois representantes desta ideia. E essa aqui que é mais curiosa. Ela é muito sutil. Não é pontilhada. Essa compreensão é caracterizada pela crença de que o processo temporal carece de racionalidade e, por isso, não pode ser previsto. Não há relação causal, apenas necessidade temporal, que é irracional e imprevisível. Então, a ideia é de que você vive momentos e que os momentos não têm nada a ver com o outro. Gera um espírito de inconsequência. O que importa é o momento. Esses momentos não têm nada a ver com o que vem depois ou com o que veio antes. Então, a cada momento, ele fecha-se em si mesmo. Isso conduz você a um senso de não responsabilidade com consequências ou com aquilo que vem depois. Então, embora o resultado do processo temporal possa ser útil ou prejudicial aos que nele são envolvidos, não se observa nenhuma ligação entre as qualidades deste de um lado e os acontecimentos do outro.
Ou seja, eu não tenho conexão nenhuma. Pode haver conexões, mas eu não estou envolvido com isso. Seria mais ou menos o seguinte, um jovem, ele deu vontade de ele ir para uma balada à noite, e lá ele se envolve com mulheres, com bebida ou com droga. Eu não estou dizendo que balada tenha que ter isso, eu não conheço, eu estou apenas ilustrando. Então, isso que ele está fazendo não tem a ver com a sua manhã, de manhã, com o que ele em casa à noite, com segunda-feira com o seu trabalho, quando ele voltar ao trabalho. Nada a ver, são momentos. E é um tipo de conexão histórica, ou de ligação histórica, que conduz você a uma satisfação de total abandono, de senso de responsabilidade com as consequências dos seus atos. Eu não estou dizendo que quem propôs isso pensava desta forma. Eu estou dizendo de implicações bem concretas. Resumindo, o Reutemann resume esse pensamento não concordando, ele apenas resume. Cada um deve tentar encontrar o seu caminho da existência autêntica, através da tomada de decisões significativas. Mas a história como um todo fica desprovida de sentido. Então você constrói a sua vida. Você faz o que você acha que tem que fazer e pronto. Apenas isso. Você não tem conexões com antes e com depois, ou com pessoas, ou com a sociedade, ou com o sentido da história. Você vai pensar apenas nos seus atos, nas suas escolhas, e acabou. Os representantes, os povos existencialistas da antiguidade, os existencialistas ateus, Alberto Camus, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre. É claro que isso, na linguagem deles, está muito mais sofisticado, né? Então, o Sartre lá, o existencialismo e o humanismo. Eu sou o meu projeto, eu sou aquilo que eu escolho, aquilo que eu faço. Então, eu estou muito preocupado comigo. E se você falar de Deus para ele, e ele diz claramente isso, olha, eu não sou do ateu que negue a Deus, que me esforce por negar a Deus. Antes, o que eu digo é que se Deus existe, não altera nada. Ou seja, eu sou o senhor do que eu faço e acabou. E em Heidegger também, o ateísmo é muito forte em Heidegger, é muito coerente com o seu pensamento, mas ele se vende para Hitler para manter-se na Universidade de Berlim, né, como reitor. Bom, são curiosidades históricas. Mas vamos ver agora o que a história é. A história é a execução do plano de Deus, conduzindo todos os acontecimentos para a sua glória. Então, dentro dessa visão de história, há um senhor da história, há um sentido para a história e ela caminha para uma concretização final. As coisas não estão jogadas por acaso. Eu posso não entender as conexões, mas há uma mente, há um ser maior, senhor de todas as coisas, que tem o perfeito controle disto. Então, a história, dentro dessa perspectiva, ela caminha para o rumo à eternidade, não de forma necessária, não de forma deteriorante, ou seja, ela não está piorando. Há correntes teológicas que pensam assim, de modo especial o pessoal pré-milenista, dispensacionalista, ou ela está se aperfeiçoando, como tenderia a pensar determinado grupo pós-milenista. Mas a história caminha de uma forma progressiva e realizante, ainda que eu não perceba em cada momento, nem sou chamado a isso, a perceber em cada momento a progressão e realização. Isso é alvo de fé, embora eu perceba aqui e ali um fato ou outro. Então, com isto queremos dizer que o homem não está necessariamente pior nem melhor, mas que hoje, independentemente disto, está mais próximo do fim do que ontem, é o que diz Paulo. O regresso de Cristo, a consumação da história, está mais próximo nosso do que quando nós, no início, cremos no Evangelho. Observe que nesta afirmação, Deus está essencialmente pressuposto. Sem a compreensão de um Deus infinito, todo-poderoso, que transcende a história, e ao mesmo tempo um Deus pessoal, que se relaciona conosco na história de forma amorosa e inteligente, a história nunca fará sentido, exceto dentro de um quadro de referência, moldado estoicamente pela aceitação das contradições ou simplesmente pela total aceitação de falta de sentido. Então você
Está escrito, pode cair dentro do Maktub, está escrito, ou é assim mesmo, né? Fazer o quê? É como um escravo estoico do primeiro século, tinha um senhor que costumava torcer o braço dele, e ele falava, olha, vai quebrar. E um dia quebrou, ele falou, quebrou. Você viveria a história apenas assim, sem nenhum sentido ou uma aceitação das contradições estoicamente. Mas para nós não. Há um Deus infinito, que transcende todas as limitações temporais e espaciais. E ao mesmo tempo é um Deus pessoal. O alto e o sublime é o Deus que habita o alto e o sublime, como diz Isaías, o Deus falando por intermédio de Isaías, e um Deus que habita conosco e se relaciona conosco. Então, a história para nós cristãos encontra o seu sentido nas Escrituras. Ali nós temos uma amostragem clara e objetiva que nos permite analisar os fatos, certos da direção de Deus e do triunfo do seu propósito. Deus concretizará o seu propósito, Deus concretizará a história. Muitas vezes, então, a igreja ela se angustia por não entender a história como o reinado de Cristo. Ela cria teorias e depois quer adequar a história às suas teorias e perdendo a dimensão que Jesus Cristo é rei e o seu reinado é presente, está presente de forma decisiva na história. Então, nesta falta de perspectiva, a igreja se apavora diante das mudanças que ocorrem cada vez mais intensamente em todos os setores da vida. As verdades cristãs, devemos entender isso, enquanto verdades absolutas, têm o seu lugar na história. Elas apontam de forma definida para o pós-histórico, quando a veracidade de tais ensinamentos poderão ser finalmente verificados à luz do eterno. Então, no fim, nós poderemos olhar e teremos clareza de coisas que agora nos parecem um tanto obscuras. Diz o Huckman, aquele que eu citei há pouco, mas agora sustentando o que ele crê. Deus está desenvolvendo seu plano na história. Indivíduos podem rebelar-se contra Deus e tentar frustrar seu plano. Outros tentarão realizar sua vontade e viver para o progresso do seu reinado. Em ambos os casos, Deus permanece no controle. E, biblicamente, Jesus Cristo é o sinal definitivo do eterno no tempo. O Deus eterno que se fez homem por amor de nós e viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Em Cristo, na encarnação, a história encontrou o seu sentido e no seu regresso triunfante, ela terá a sua consumação. Então, a história para nós faz todo o sentido, ainda que não compreendamos seus detalhes. Então, como sinal do eterno no tempo, Deus estabelece a sua igreja, planejada na eternidade e formada no tempo, a qual revela, usando a linguagem de Paulo, a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela tem várias formas, multiformas, e nós podemos ver isso na igreja, que nós não compreendemos adequadamente, mas Deus ama a sua igreja e Deus reúne o seu povo, como vimos no outro módulo. A igreja é o sinal do eterno no tempo, é Deus se agenciando por meio da igreja. Nós vimos lá atrás, quando definimos igreja, a igreja testemunhando com a sua vida e com a sua palavra o evangelho da graça, até que ele venha. Então é aqui, Deus se agencia por meio da igreja. A igreja agora, ela luta no mundo contra os poderes demoníacos. Todavia, em essência, a igreja pertence à era por vir, visto ser filha da eternidade. A igreja não é filha do tempo. Ela é, na presente era, a manifestação, ainda que imperfeita, do reino. Ela não é o reino de Deus, mas é uma amostragem, uma espécie de avant-première do reino. Ela é chamada a ser uma amostragem do reino, uma amostragem, insisto, imperfeita, porque nós somos pecadores, mas uma amostragem do poder de Deus. Diz o Stobb que a igreja é o centro vivo e ardente do reino, uma testemunha de sua presença e poder e um precursor de sua vinda final. Então devemos ressaltar que quando nós falamos da igreja,
que é alvo do estudo histórico, nós estamos nos referindo à igreja invisível. Lembra-se aquela igreja que nós falamos lá atrás, quando estudamos eclesiologia? A igreja que se refere ao povo de Deus, que é chamado também a igreja invisível, o corpo de Cristo, né? E nós também falamos da igreja visível, histórica, em suas assimilações culturais. A igreja invisível, ela é perfeita, é constituída de todo o povo de Deus. Mas nós tratamos na história dessa igreja visível, que a gente chama visível, a igreja composta por todos nós que aqui estamos, em nossa vida de trabalho, de casamento, de desejos, de frustrações, de planos que temos. Essa é a igreja. Ela é histórica, ela tem as suas assimilações culturais, e ao mesmo tempo ele é um agente de transformação e também de acomodação, porque a igreja é chamada a agir na cultura com a ética do reino, mas ela muitas vezes assimila mais do que de fato influencia. São nossas lutas cotidianas e nenhum de nós está livre disso. Então é dessa igreja que nós estamos falando. A interpretação cristã da história tem algumas características que devem ser destacadas. Primeiro é a história e a queda. Se nós não compreendermos o fato bíblico da criação e da queda, do pecado do homem como um distúrbio de alcance cósmico que afetou drasticamente todas as relações, a começar entre a criatura e Criador, nós jamais teremos condições de entender o significado da história. É como se você tivesse um quebra-cabeça enorme e agora faltasse uma peça central. Não faz sentido. Sem a compreensão da queda, não faz sentido. Nós teremos, então, como eu dizia, um grande quebra-cabeça. Só que você não pode deduzir intuitivamente, porque faltam peças. A história da humanidade, sem a revelação bíblica, ela carece totalmente de sentido. Segundo aspecto, então, pecado, sem a compreensão do pecado, há um hiato enorme e que você não pode deduzir nem preenchê-lo. A história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. A criação caída, ela aguarda a consumação final. A história da igreja é guiada de forma direta ou indireta pela compreensão do plano de Deus na história. A história não está entregue ao acaso, nem é cíclica, nem é pontilhada. O John Mackay, um teólogo do século XX, ele declarou que o conceito da história e o progresso histórico é uma criação do cristianismo. O cristianismo deu uma nova visão de história, porque aponta para um final, para uma consumação do reino. A Bíblia, então, em grande parte, é o registro interpretativo e inspirado dos atos salvadores de Deus na história. É um Deus atuando na história, conduzindo o seu povo ao seu propósito. A história revela Deus e os seus propósitos. As coisas não acontecem por acaso, como a gente fala às vezes, sem pensar muito sobre isso. Os acontecimentos não são simplesmente acidentais, porque há um plano definido na história e tudo foi pré-organizado desde o começo. Deus, que vê o fim desde o princípio, tem um propósito em tudo e conhece tempos ou época. Nos chama a atenção Lloyd Jones. E, mais uma vez, agora eu cito o Bernard Hahn, descrevendo o sentido da história. A história tem um começo teológico na criação e um fim teológico na escatologia. E entre os tempos primeiro e último se cumprem os propósitos de Deus na redenção, a revelação e a formação de uma comunidade redimida. Essa comunidade redimida é a igreja. É a igreja. Deus se agenciando, criando a sua igreja e se agenciando por meio de sua igreja. Terceiro aspecto que está pressuposto é que Deus é o Senhor da história. A história é o registro dos atos soberanos de Deus. Os atos livres dos homens concorrem de uma forma ou de outra para a execução do plano de Deus. A Bíblia relata
por exemplo, é um caso famoso das Escrituras e muito relevante, bem ilustrativo, que a Bíblia relata que, apesar dos irmãos de José intentarem o mal contra ele, Deus realizou a sua obra por meio deste ato invejoso. José tinha plena compreensão disso, quando ele diz, Deus me enviou adiante de vós, Deus é quem envia. Em outro momento ele diz, vocês têm que comparar Gênesis 45 com Gênesis 50 e a síntese feita no Salmo 105. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Essa é uma compreensão muito clara de história. Vocês intentaram o mal, vocês livremente fizeram isso, mas Deus transformou em bem. Deus é o Senhor. No Novo Testamento, nós vemos que os homens mataram Jesus Cristo. Entretanto, eles cumpriram livremente a vontade de Deus. Eles fizeram o que eles queriam, eles realizaram o que queriam, mas a vontade de Deus estava ali. Basta observar e comparar os textos de Atos. Então, mesmo, e essa é a nossa questão, que nós não possamos discernir o propósito de Deus em todos os atos da história, não podemos duvidar dele. Então, cuidado, não fique agora emitindo juízo o tempo todo, isso foi por causa disso, aquilo foi por causa daquilo outro. Tenha calma. Nós podemos ver isso nas Escrituras, porque aqueles homens foram inspirados por Deus e podiam dizer, isso aconteceu para que se cumprisse. Nós temos que ter muita cautela em nossa avaliação histórica, ainda que saibamos que Deus dirige, mas cuidado para não ficar se tornando uma palmatória de cada evento e julgando cada caso. É preciso cautela quanto a isso e ter um ato de humildade e de misericórdia em sua avaliação. Deus controla o seu povo e os seus inimigos. Não há força neste mundo que não esteja sob o domínio de Deus. O fato, então, de nós não entendermos perfeitamente os propósitos de Deus é algo inteiramente natural. Afinal, Deus é o Senhor eterno e onisciente. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A sua mente, como diz a palavra, é inescrutável. Inescrutável, quer dizer, eu não consigo compreender bem tanta coisa, a mim mesmo eu não consigo compreender meus atos, às vezes as minhas reações. Agora eu acho que posso entender Deus, é claro que não. Então, muitos dos salmos bíblicos revelam, por exemplo, a angústia humana própria da finitude, da incompreensão da história, especialmente no momento de aflição, que nós queremos entender melhor e não conseguimos entender. Ao mesmo tempo, estes salmos testemunham a confiança destes homens no governo providente de Deus. Há um Deus providente, há um Deus todo-poderoso, que cuida do seu povo permanecendo no controle da história. Mais uma vez o Huckman, nem sempre podemos ser capazes de discernir o propósito de Deus na história, mas que esse propósito existe é um aspecto primordial, eu diria essencial da nossa fé ou da fé cristã. Comentando o Salmo 73, Lloyd Jones disse, creio que muitos de nós entramos em dificuldade, porque esquecemos que o de que estamos tratando é a mente de Deus, e que a mente de Deus não é como a nossa. Desejamos que tudo esteja pronto, enxuto e fácil, e achamos que nunca deveriam existir quaisquer problemas ou dificuldades. Mas se há uma coisa ensinada com mais clareza do que qualquer outra na Bíblia, é que nunca ocorre deste modo em nossas relações com Deus. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Sua mente é infinita e eterna. E seus propósitos são tão grandes que as nossas mentes pecaminosas não os podem entender. Portanto, quando um ser assim está tratando conosco, não nos deve causar surpresa se às vezes acontecem coisas que nos deixam perplexos. Leia depois com calma um pequeno livro de Abacuque. Leia Abacuque. E você vê ali aquele profeta de Deus angustiado também por não compreender a sua história, a história do seu povo e as circunstâncias dentro das quais ele estava inserido. Quarto aspecto, Deus é o centro da história. Sem a pessoa de Cristo, a história permanece como um enigma para todos nós.
Jesus Cristo é o centro não apenas do calendário, ele é de fato o centro significativo da história. Paulo resume isso em Gálatas 4:4, quando diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Na plenitude dos tempos, quando o cálice estava cheio, a ideia é essa, estava pleno, a taça, o copo, como queiram, se encheu. E você analisando a história, vemos como Deus preparou os eventos para a chegada do seu Filho. Então, assim, assinala o grande evento, a vinda de Cristo. O evento central da história aconteceu. Lá diz que o tempo se cumpriu, é o pleromatru crono, a ideia de que o tempo crono, de onde veio o nosso cronômetro, cronologia, crono está cheio, pleroma, está completo, o tempo certo, o tempo de Deus. Blaise Pascal, aquele jansenista do século XVII, escreveu: Jesus Cristo é o centro para onde tudo converge. Quem o conhece, conhece a razão de todas as coisas. O evento de Cristo, como um fato incontestável, dá significado ao nosso hoje, histórico, à nossa existência. A esperança dos que o antecederam em sua peregrinação histórica. Então, a vinda de Cristo confere significado àqueles que viveram antes dele e dá sentido e esperança para nós. Hebreus 11 fala isso, daqueles homens que viveram esperando o cumprimento da promessa. E quando chega em Hebreus 12, nós vemos claramente Cristo cumprindo a promessa. E esse fato histórico também dá sentido à nossa esperança, ao nosso futuro, né? Que se fundamenta na vida, morte e ressurreição de Cristo, conforme o registro inspirado do Evangelho. Então, a esperança do futuro está fundamentada nos eventos do passado, que hoje fazem uma diferença qualitativa da nossa perspectiva de vida. Por isso, o apóstolo Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, ele está falando dos que morreram em Cristo, pereceram. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, gente, ele morreu, acabou. Não tem mais sentido. Se os mortos não ressuscitam, então, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, aqueles que morreram, acabou. É como um animal. Morreu, acabou. E nós? Bom, vamos comer e beber. Amanhã nós vamos morrer e pronto. Vamos viver o nosso hoje. Apenas isso. Não há sentido na história. Vamos viver uma história pontilhada. Amanhã a gente morre e acaba com isso. Todavia, Paulo não trabalha com esta hipótese. Ele apenas levanta as consequências de uma hipótese que não é dele. Ele não trabalha com isso. Porque ele crê no fato da ressurreição de Cristo, que foi o coroamento do seu ministério terreno. E ele recapitula o que ele pregou. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas, de fato, diz ele à frente, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele trabalha com um argumento absurdo até o verso 19. Depois ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou. Então a nossa vida tem sentido, a nossa fé tem sentido, a nossa pregação tem sentido. Então, sem Cristo, não há futuro para nenhum de nós. O futuro ampara-se nos feitos de Cristo. O Berkouwer, grande teólogo holandês que viveu no século XX, ele escreveu, a promessa do futuro está inextricavelmente conectada com os eventos do passado. A expectação cristã é algo muito diferente de uma generalização tal como as sementes do futuro estão no presente. É algo completamente determinado pela relação única entre o que está por vir e o que já aconteceu no passado. Toda a certeza da nossa expectação está fundamentada nesta relação peculiar. Escatologia verdadeira, portanto, ocupa-se sempre com a expectação do Cristo que já foi revelado e que aparecerá segunda vez aos que aguardam para a salvação.
Então, o nosso hoje tem uma relação direta com os fatos históricos e com aquilo que nós cremos, esperamos a partir disso. Então, Paulo diz que Jesus Cristo veio conforme as Escrituras. Ele foi ressurreto, ele foi visto, inclusive ressurreto, em ocasiões diferentes, por diversas pessoas e de uma só vez por mais de 500 pessoas. Ele quer evidenciar esse fato histórico. Isso dá fundamento à história da esperança do povo de Deus. Então a história registra a vitória de Cristo sobre a morte, sobre Satanás e sobre todos os poderes que lhe são hostis. Moltmann, um teólogo ainda vivo, um teólogo alemão, diz que sem o conhecimento de Cristo pela fé, a esperança se torna uma utopia que paira em pleno ar. Nós não estamos construindo utopias, como Tomás Moros, o que poderia ser. Nós cremos num fato histórico que dá sentido e dá conteúdo à nossa esperança. Todavia, nós que conhecemos a Cristo pela graça de Deus, temos então esta esperança bem fundamentada. Não é utopia, não, pleno ar, não. Nós cremos numa esperança que está bem fundamentada na história. E diz Paulo, então, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você espera em Cristo apenas quanto agora, por exemplo, a bens materiais, essa ideia de um evangelho que vai apenas trazer coisas para você, vai dar coisas para você, você está totalmente distante do verdadeiro sentido do evangelho. Deus nos abençoa materialmente também, por que não? Mas não é esse o ponto, nem é esta a ênfase, e nem é essa a característica essencial do evangelho. O outro aspecto é que a nova era foi instaurada. Isto significa que em Cristo teve início uma nova era no qual participam ativamente todos os que creem nele. A nossa velha condição, então, antes de conhecer a Cristo, apontava para o domínio do pecado, o domínio que o pecado tinha sobre nós. Quem comete pecado é escravo do pecado, diz Jesus Cristo. A nossa nova condição indica a realidade da nova existência, a nossa existência atual, sob o domínio de Cristo. Nós já não estamos mais debaixo da lei, nós estamos sob a graça. Jesus Cristo é o nosso Senhor, que nos redimiu. Paulo fala que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Então, o Huckman, mais uma vez, novo homem significa necessariamente a pessoa como um todo, guardada pelo Espírito Santo. À frente ele continua, o crente deve ver-se como alguém que não é mais escravo da carne, e sim uma pessoa livre no Espírito Santo. Então essa nova era que foi instaurada, caracterizada pela ação libertadora do Espírito, conclama a todos aqueles que foram alcançados pela graça a transformarem a história por meio da sua vida e testemunho. Vejam a ideia, a igreja vive o evangelho e dá testemunho. A igreja é um agente de formação e de transformação. Nós temos nos distanciado bastante do padrão quando nós nos confundimos com o mundo no sentido daquilo que se opõe a Deus. A igreja é chamada a viver a sua fé de forma íntegra, dando também, apresentando também o seu testemunho. Daí, a palavra de Paulo, quando ele fala aos romanos, eu vou depois citar, daqui a pouco eu vou citar o texto novamente, ele nos fala de transformação e não de acomodação. Transformação, metamorfomai, de onde vem a palavra metamorfose. Nós somos chamados a transformar e a não nos acomodar. Então, embora a gente saiba fisicamente que é muito mais fácil nos acomodar. Você coloca uma água no recipiente, ela se acomoda ao recipiente. Você coloca uma massa de bolo dentro da forma, ela se acomoda. Então, a palavra acomodação é sistematizo-mai, né? Ou seja, o sim, o cis, a origem é a mesma base linguística, então quer dizer junto com e esquematizo. Nosso esquema, então, a palavra de Paulo, olha, vocês transformem, não entrem no esquema, não assumam uma forma
igual, embora seja mais tranquilo assumir uma forma igual. Quando eu acabar de gravar essas aulas, eu vou estar muito cansado, e vocês mais ainda, e eu vou sentar na poltrona e vou entrar no esquema da poltrona. Eu vou sentar e me moldar a ela. É assim que funciona, é muito mais fácil, mas o trabalho da igreja não é este. Esta transformação será operada dentro de nós, e a partir daí, de forma natural, em nossa visão do mundo e, consequentemente, em nossa atuação. O modo acomodatício de entrar no esquema é mais natural. No entanto, o desafio de Deus é para transformar o mundo, tendo como padrão avaliativo de comportamento a mente de Cristo. Não o que tem sido feito. Sempre foi assim. Não, não é isso. Não é isso. Isso é muito comum, é igual caixa 2, é muito comum, e não, todo mundo faz. Esse não é o padrão. O padrão avaliativo é o comportamento de Cristo. Paulo, após falar da majestade de Deus, de sua sabedoria e glória, desafia a igreja a não entrar nos moldes deste mundo, antes a transformá-lo. É o texto que eu mencionei há pouco e falei que iria citar. E não vos conformeis, ou seja, não entre no esquema deste século, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, metamorfomai, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observem, então, que isso não é um ato externo. Eu vou transformar vocês. Não, a transformação começa em nós. E a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa pregação exerce um poder transformador na cultura. A igreja, sendo constituída por pecadores regenerados, como nós já vimos, é intimada a agir no mundo com os valores eternos do reino, numa era nova que foi instaurada. Jesus Cristo, quando ele ora pelos seus discípulos, ele assim o faz. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E repare, isso não é exílio do mundo. Ele está falando de uma estrutura mundana pecaminosa. Nós não pertencemos a essa estrutura mundana. Nós vivemos aqui dentro, mas não pertencemos a ela. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, eu não sou, mas sou enviado a apresentar uma fé diferente que se concretiza num testemunho, numa vida, fruto de um fato histórico da vida, morte e ressurreição de Cristo. O apóstolo João, então, ele exorta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Mais uma vez, o mundo não é mal em si, né? Dizendo que as coisas são más. O que é mal é a estrutura de vida, a maneira de visualizar a Deus e as coisas de Deus, transformando toda a realidade ao aqui e agora. O que fazia com que o mundo odiasse os discípulos de Cristo era o fato deles terem agora, após um confronto com a palavra de Deus, uma vida diferente. Eles assumiram valores que expressavam a ética do reino. O reino não é a igreja. Contudo, como eu já disse lá atrás, o reino se revela na igreja. O reino tem valores, tem praxes, tem agendas diferentes do mundo. Daí um conflito inevitável. Podemos caminhar bem, até quando chegarmos num ponto de discórdia evidente. No entanto, o conflito primeiro do mundo é com Cristo, o Deus encarnado, que foi rejeitado, mas pela graça de Deus foi recebido por nós. Ele mesmo diz a respeito dos seus discípulos: eles não são do mundo, como também eu não sou. Devemos, portanto, aprender de Cristo. Paulo, olhando para Cristo e para as suas necessidades, e a jovem e as jovens e confusas igrejas de Corinto, que devia haver mais de uma igreja em Corinto, diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aos Colossenses, ele mostra o nobre ideal: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do lado alto, não nas que são aqui da terra. Percebam então um conflito. O ódio do mundo é devido ao contraste existente entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. O mundo aborrece os discípulos de Cristo pelo fato deles terem uma forma diferente de avaliação da vida.
E eles olham a realidade partindo de uma perspectiva oposta. E eu concluo com Bonhoeffer, um alemão morto por Hitler na resistência alemã a Hitler. A Igreja de Cristo, a Igreja dos discípulos, foi arrebatada ao domínio do mundo. Vive no mundo, é verdade, mas foi feita um corpo. É um domínio independente, um espaço para si. É a Santa Igreja, a comunhão dos santos. Que Deus nos abençoe. Amém. EAD, o Unicef tem qualidade de ensino para você criar. EAD.